Isso foi há quase 2 anos. Eu estava fazendo o que pensei que seria uma viagem de férias comum para o lugar onde meus pais moram. Aluguei uma casa por um site pela primeira vez e estava muito empolgado. A casa ficava em um terreno grande, era espaçosa e silenciosa. Eu morava na cidade, então isso era como um luxo para mim. Depois de arrumar tudo no quarto, saí quase imediatamente para ver minha família. Passei a tarde toda com eles antes de voltar para o Airbnb. Fiz um lanche rápido e me joguei no sofá para assistir a um filme naquela noite. Já eram umas 10 ou 11 horas, então estava bem tarde. No meio do filme, ouvi passos do lado de fora da casa. Não havia como confundir aquele som, e isso me pegou totalmente desprevenido. Parei o filme e me levantei rapidamente, andando até a parte de trás da casa e olhando pela porta. Estava escuro, obviamente, mas vi um homem se afastando da casa e indo em direção às árvores atrás dela. O mais assustador é que eu nunca tinha ouvido os passos dele se aproximando, o que significa que ele provavelmente já estava parado ali, perto da casa, antes de eu escutá-lo ir embora. Assim que ele saiu do meu campo de visão, abri a porta dos fundos e saí. O pátio estava vazio, mas ainda haviam marcas de sapatos na grama ao longo da casa. Segui as pegadas que levavam até uma das janelas. Quando olhei por ela, percebi que havia uma linha de visão direta para o sofá onde eu estava sentado. Um calafrio percorreu meu corpo só de pensar na possibilidade daquele homem ter ficado ali, observando-me, sem que eu soubesse. Entrei rapidamente e cobri todas as janelas. Durante a meia hora seguinte, fiquei sentado na sala, continuando o filme, mas com um volume bem baixo para poder ouvir qualquer som caso ele voltasse. No entanto, não ouvi nada. Quando o filme acabou, sabia que precisava ir dormir. Fui até a janela para dar uma última olhada e garantir que tudo estava em ordem. Movi a cortina e, embora não tenha visto nada, ouvi passos rápidos se afastando da janela. Hesitei antes de olhar para fora e vi o mesmo homem correndo em direção à linha das árvores. Peguei meu telefone e imediatamente chamei a polícia. Claro, a essa altura ele já estava longe demais para que pudessem encontrá-lo ou fazer uma busca eficiente. No entanto, enquanto os policiais e eu estávamos verificando a casa, percebi que minha mala, que estava no quarto, estava aberta. Ela claramente tinha sido revirada e algumas coisas até haviam sumido. Isso provavelmente aconteceu enquanto eu estava com a minha família, e o homem poderia ter estado dentro da casa quando eu voltei, saindo sorrateiramente por uma janela antes de eu percebê-lo. O que geralmente me incomoda é o motivo dele ter voltado depois. Se eu não tivesse flagrado me observando, há uma grande chance de eu ter ido direto para a cama com ele esperando do lado de fora da minha janela. Isso aconteceu no ano passado, acho que em algum momento de abril. Estava chovendo praticamente todos os dias por aqui, mas naquela noite a chuva estava muito mais forte do que o normal, com tempestades esparsas ao longo do dia. Passei a maior parte da tarde no trabalho, mas voltei para casa por volta das 8 horas. Enquanto dirigia pela rua do meu bairro, ficou muito claro que algo havia acontecido. Todas as luzes estavam apagadas e cada casa estava às escuras. Estacionei na garagem e, claro, ao entrar e tentar acender as luzes, nada aconteceu. A energia estava completamente cortada e minha casa estava basicamente em completa escuridão. Joguei minhas coisas perto da porta e fui até o quadro de energia, só para ver se, por algum motivo, isso resolveria o problema, mas não resolveu. Isso foi um golpe de azar, já que eu praticamente não tinha luzes de emergência, exceto a do meu celular. Acabei pegando meu laptop e coloquei na mesa, no centro da sala de estar. A tela branca da página do YouTube que eu tinha aberto iluminava boa parte da sala. Então, me sentei e comecei a assistir alguns vídeos. Eu teria que trabalhar cedo no dia seguinte, mas não me sentia confortável em ir para a cama com aquela energia ainda cortada. Já estava planejando ficar acordado até tarde. Provavelmente fiquei ali sentado por umas boas 2 horas assistindo YouTube,
e checando meu celular para ver se havia alguma atualização sobre o tempo. Os raios sacudiam toda a casa, então o tempo estava realmente ruim lá fora. De repente, no meio da noite, ouvi um baque do lado de fora da janela. Levei um susto e virei a tela do laptop para iluminar aquele lado da sala. Levantei-me e fui até a janela, então abri as persianas. Congelei por um segundo, sem esperar ver um homem parado do outro lado da janela. Seu cabelo encharcado caía sobre o rosto, e ele estava espiando pela janela, olhando para mim. Ele gritou algo, mas honestamente eu não consegui ouvi-lo, por causa da forte chuva e do trovão ao fundo. Sendo pego totalmente de surpresa, não sabia o que fazer. Eu estava um pouco assustado, então simplesmente fechei as persianas. Senti-me meio mal por isso, mas por que ele estava do lado de fora batendo na minha janela afinal? Ouvi-o bater na janela mais algumas vezes e então tudo ficou quieto. Imaginei que ele havia desistido ou ido para outra casa. Então virei meu laptop de volta para mim e continuei assistindo YouTube. A tempestade permaneceu forte a noite toda. Acho que fiquei acordado por mais 1 hora, mas meus olhos ficaram muito pesados e eu simplesmente não consegui resistir mais. Deitei no sofá e adormeci. Acordei com um estrondo alto. Não sabia se era um raio que tinha caído perto ou o quê. Mas levantei-me imediatamente do sofá. A energia ainda estava cortada e a casa inteira continuava em completa escuridão. Acendi meu celular e olhei ao redor. Foi então que ouvi um som vindo dos fundos da casa. Meu coração disparou enquanto caminhava em direção ao outro cômodo. Quando iluminei a casa com a luz do celular, vi vários grandes cacos de vidro no chão, refletindo a luz de volta para mim. Consegui ver que a janela mais próxima estava completamente estilhaçada, com a chuva entrando na casa e as cortinas balançando freneticamente ao vento. E, aos poucos metros dali, consegui ver um ombro saindo de trás da parede. Todo o meu corpo enrijeceu ao ver aquilo, e imediatamente me virei e corri em direção à porta da frente. Atravessei a chuva, ficando completamente ensopado, até chegar à casa do meu vizinho. Fiquei debaixo da varanda dele e liguei para a polícia. Não foi surpresa que o homem já não estivesse mais lá quando a polícia chegou. Embora eu não tivesse conseguido vê-lo completamente dentro da minha casa, eu estava 100% certo de que era o mesmo cara que tinha visto antes. Então, dei a eles essa descrição. Curiosamente, ou talvez nem tanto, houve 2 outros relatos de tentativas de invasão naquela noite, além de vários outros relatos de comportamentos estranhos fora das casas das pessoas. Eu fui o único azarado suficiente para que ele conseguisse realmente invadir. Ninguém sabe o que ele estava tentando fazer, e parece que nunca saberemos, já que desde então ele nunca mais foi visto na nossa vizinhança. Eu tinha 17 anos e morava no porão da casa dos meus pais. Não era um porão mal cuidado ou algo assim. Era mais parecido como que seria considerado uma suíte de sogro. Meus pais viajavam a trabalho o tempo todo, então eu geralmente não ficava no porão, a menos que fosse para dormir no quarto que tinha lá ou para jogar videogame ou qualquer outra coisa do tipo. Isso aconteceu durante uma das viagens de trabalho dos meus pais. Eu fiquei sozinho por uma semana inteira. Naquela noite, era um sábado, então eu não tinha escola nem nada importante para fazer. Eu sabia que estava previsto para chover mais tarde, então, antes que fosse tarde demais, peguei o carro dos meus pais e fui ao mercado comprar comida. Enquanto eu voltava para casa, a tempestade começou. As estradas não estavam muito movimentadas, felizmente, porque mesmo com os limpadores de para-brisa no máximo, ainda era difícil enxergar. Estacionei na garagem e corri para a porta da frente, entrando e me secando. Em seguida, fui direto para a cozinha e liguei o forno para preparar o jantar. Mas, quase imediatamente, ouvi um barulho vindo debaixo de mim. Parecia que algo tinha caído no porão, talvez uma caixa ou algo assim. Minha primeira reação foi pensar que poderia haver algum vazamento lá embaixo, e fiquei preocupado com a possibilidade de uma inundação. Então, desci rapidamente para o porão. Abri a porta e acendi a luz. Enquanto descia os degraus, não ouvi mais nada. Nem água correndo, nem qualquer outro som.
Quando cheguei ao fundo, tudo parecia estar bem. Caminhei pela área principal, onde tinha um pequeno sofá e uma TV, e fui até o depósito. Esse era o único lugar inacabado do porão, onde guardávamos várias caixas e outras coisas. Abri a porta e olhei para dentro. A princípio, tudo parecia normal, e eu realmente fiquei confuso sobre o que poderia ter ouvido. Todas as caixas estavam empilhadas e nada estava no chão. Mas, após uma rápida inspeção, notei algo muito estranho. Uma das caixas no topo da pilha estava aberta, e quando olhei dentro, vi que tudo estava espalhado. Ela estava cheia de troféus antigos que meus pais guardavam, e quase todos estavam quebrados. Parecia que a caixa tinha caído e quebrado tudo lá dentro, e depois alguém jogou tudo de volta rapidamente. Senti um arrepio percorrer meu corpo enquanto olhava para aquela caixa e percebia o que isso significava. Olhei ao redor e comecei a escanear o ambiente. De repente, tudo que eu conseguia pensar era em como a tempestade lá fora estava tão alta, tornando impossível ouvir qualquer coisa dentro da casa, o que só me deixou mais nervoso. Comecei a recuar e, assim que o fiz, uma das caixas do fundo da sala foi derrubada no chão. De trás dela, um homem surgiu correndo na minha direção. Eu corri em direção às escadas e tenho que dizer que não há nada mais aterrorizante do que ouvir os passos dele subindo as escadas a poucos metros de mim. O medo realmente me dominou, e no último degrau pisei em falso e caí direto no chão. Todos os piores cenários possíveis passaram pela minha cabeça naquele momento, mas, quando me virei, vi que o homem tinha chegado ao topo da escada e imediatamente correu em direção à porta da frente, saindo da casa. Levantei-me rapidamente e tranquei a porta atrás dele. Depois, liguei para a polícia. Eles encontraram uma janela destrancada pela qual ele tinha entrado. Mas, quanto ao motivo pelo qual ele invadiu a casa, realmente não há nenhuma resposta. Eu estava saindo do trabalho tarde devido a um problema recente de segurança na empresa, que deixou todo mundo fazendo hora extra. Normalmente eu pegaria o trem para ir e voltar do trabalho, mas como sabia que sairia depois do horário em que o trem parava de funcionar, tive que ir de carro. O trajeto até minha casa levava quase 1 hora. Enquanto eu saía da cidade, percebi que o tanque de gasolina estava quase vazio. Eu não me lembrava de estar tão baixo antes de ir para o trabalho, mas talvez eu estivesse cansado demais para ter notado. Eu sabia que havia um posto de gasolina perto de casa, então planejava abastecer lá. No entanto, cerca de 10 minutos depois apareceu um alerta no painel indicando que eu estava com pouquíssimo combustível. O nível de gasolina caiu muito mais rápido do que deveria em tão pouco tempo, e em menos de 1 minuto o carro começou a falhar e a quase parar de funcionar. Encostei o carro e, assim que coloquei em um ponto morto, o motor desligou. Tentei ligá-lo novamente, mas não deu em nada. Eu estava tanto preocupado quanto frustrado. Como isso estava acontecendo? Peguei uma lanterna no porta-luvas e saí do carro. O problema levou menos de 5 segundos para ser identificado. Havia um vazamento de gasolina visível. Eu não fazia ideia de como isso poderia ter acontecido, já que tudo estava bem mais cedo. Antes que eu pudesse pensar muito a respeito, um caminhão parou atrás de mim. Os faróis estavam apagados e o veículo estacionou de maneira estranhamente rápida, como se não houvesse hesitação. Levantei-me e olhei para o para-brisa do caminhão, vendo algumas figuras se movendo lá dentro. "Estou bem, pessoal, não preciso de ajuda", eu gritei. Mas eles não prestaram atenção, continuaram se movimentando até que uma das portas se abriu. Um homem saiu, enquanto o outro, ou os outros, permaneceram no caminhão. Ironia do destino, ele me perguntou se eu precisava de ajuda enquanto caminhava em minha direção. O jeito que ele falou era estranho, com um sorriso cínico e um tom de voz incomum. Novamente, eu disse que não precisava de nada, mas ele continuou andando até parar bem na minha frente, ficando desconfortavelmente perto de mim. "Por que não te dou uma carona para casa? É o mínimo que eu posso fazer", ele disse, exibindo um sorriso forçado e assustador. Recusei a oferta e entrei rapidamente no meu carro. De maneira perturbadora, ele ficou lá,
parado por um bom tempo. Como 1 minuto inteiro, apenas olhando para mim pela janela, sem dizer nada. Eu continuei olhando para frente e liguei para a polícia, pedindo ajuda com o carro. Durante toda a ligação, eu o via pelo canto do olho, parado ao lado da minha janela, apenas me encarando. Durante a chamada, ele voltou para o caminhão, e eu o observei pelo retrovisor enquanto ele entrava no veículo e saía lentamente. Fizemos contato visual enquanto ele passava, e, por um breve momento, vi alguém no banco de trás. A pessoa estava pressionada contra a janela, com os olhos bem arregalados. Embora eu não tenha conseguido ver direito, algo me dizia que aquela pessoa não estava no caminhão por vontade própria. Quando ele foi embora, notei que a placa do caminhão estava faltando. A polícia chegou, e eu contei tudo o que aconteceu. Após uma pequena investigação, descobriram que meu tanque de gasolina foi perfurado de propósito por alguém. Provavelmente, o plano do homem era seguir-me até que meu carro parasse, esperando que eu aceitasse a carona. Quanto àquela pessoa no caminhão, se ela realmente estava em perigo, nunca saberemos, porque o homem nunca foi encontrado. Eu estava trabalhando no meu turno regular das 14 às 22 em uma pequena cafeteria com drive-thru. Era um lugar bem pequeno, com apenas 5 ou 6 mesas para clientes dentro, já que a maior parte do nosso negócio era focado no drive-thru. Não era um local muito movimentado, especialmente durante as horas mais tardias do dia. Sendo a única pessoa trabalhando no turno de fechamento, eu normalmente sentava em uma das mesas do salão e ficava no meu celular, só levantando se alguém aparecesse no drive-thru. Naquela noite, estava garoando, então o movimento estava ainda menor do que já seria após as 19. Nenhum cliente apareceu durante 2 horas. Eu estava apenas sentado a uma mesa, assistindo Netflix no celular, quando, de repente, a porta da frente se abriu. Isso me assustou um pouco, já que ninguém jamais entrava na loja tão tarde. Ele parecia não ter notado que eu estava sentado à mesa, porque caminhou até outra mesa do outro lado da loja e sentou-se de costas para mim. Algo definitivamente estava errado com aquele cara. Ele era muito alto e vestia roupas muito escuras. E embora estivesse apenas garoando lá fora, ele estava encharcado. A água escorria por toda a sua roupa e pingava no chão, o que me fez pensar em como ele tinha chegado até ali. Nenhum carro tinha estacionado, então ele deve ter vindo a pé. Enfim, me levantei e fui até a mesa, cumprimentando-o e perguntando o que ele queria. Ele não sorriu e nem respondeu ao meu cumprimento. Apenas ficou lá sentado, com uma expressão vazia no rosto. Esperei alguns segundos antes de repetir a pergunta, mas ele me interrompeu e perguntou quem mais estava trabalhando naquela noite. Eu fiquei confuso, mas também um pouco nervoso com aquela pergunta. Ainda assim, por algum motivo, eu respondi: só eu, mas fechamos em 1 hora. Então, ele pediu um café pequeno. Fui para a cozinha e comecei a prepará-lo. Peguei um copo, servi o café e me virei para voltar à mesa quando vi que ele estava parado na porta da cozinha. Você precisa de mais alguma coisa? Perguntei. Ele não respondeu. Agora, olhando diretamente para mim, pude ver que seus olhos estavam vermelhos, mas seu rosto ainda estava sem expressão, sem qualquer emoção. Isso me deixou muito desconfortável. Coloque a bebida no balcão e venha comigo. Ele ordenou com uma voz firme. Ele parecia pronto para me forçar, se eu não obedecesse. Aquele cara era muito maior do que eu, então eu realmente não tinha escolha. Me movi devagar, tentando pensar em alguma maneira de sair dessa situação, enquanto o seguia. Quando saímos da loja, ele agarrou a gola da minha camiseta e me empurrou através do estacionamento em direção à estrada. Do outro lado dessa estrada deserta, havia uma área completamente arborizada, sem prédios ou casas, pelo menos até onde eu sabia, e era exatamente para lá que ele estava me levando. Porém, quando estávamos prestes a atravessar a estrada, um carro apareceu e passou por nós. Quando isso aconteceu, o homem parou, o que me forçou a parar também, e ambos olhamos para o carro.
foi quando percebemos o que era. Um policial, que olhou diretamente para nós. Eu comecei a gritar, e o cara imediatamente me soltou e saiu correndo, atravessando a estrada e entrando na floresta. O policial entrou no estacionamento e se certificou de que eu estava bem. Depois, chamou reforços. O mais impressionante é que ele nem estava de serviço. Na verdade, estava voltando para casa após o trabalho e acabou nos vendo no momento exato para me salvar. Se ele tivesse passado 30 segundos antes ou depois, eu teria sido arrastado para aquela floresta, sem ser visto e provavelmente nunca mais sairia de lá. De qualquer forma, as câmeras de segurança captaram algumas boas imagens do homem, mas até agora, nada foi encontrado. Eu vou atualizar se algo mais acontecer, mas espero que ele não volte para me procurar.